Shalom. Naquele último momento em que Jesus estava se despedindo dos seus discípulos, dando as últimas instruções para eles e para nós, Jesus deixa claro uma verdade. No capítulo 28 de Mateus, verso 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso quer dizer que Jesus, ele detém em si mesmo toda a autoridade. Então podemos entender que nenhuma autoridade sobrou para mais ninguém. Então toda a autoridade está em Jesus. E só pode exercer autoridade sobre a terra aqueles a quem é concedido. Ou seja, se Deus é a fonte da autoridade, nenhuma autoridade pode existir sem que seja concedido isso por Deus. Ninguém possui autoridade em si mesmo, é sempre uma autoridade delegada. A autoridade delegada é quando alguém que tem uma autoridade maior, por exemplo, numa empresa, alguém que tem um cargo maior, ele delega atividades para aquele que tem um cargo menor, para que ele possa exercer em nome do outro. Então, nesse sentido, Deus delega a sua autoridade para que ela seja exercida sobre a terra. A questão se a autoridade é exercida da forma correta ou não, se ela é exercida de forma justa ou injusta, é outra questão. Mas não há autoridade sobre a terra que tenha a fonte em si mesmo. Mas a pessoa que exerce a autoridade só exerce porque Deus concedeu isso, permitiu isso. Então olhe comigo agora o quinto mandamento dentre os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés no alto do monte Sinai. Em Êxodo capítulo 20, o verso de número 12, a gente lê assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, quando ele está falando de pai e mãe e de honrar, ele traz consigo um princípio também da submissão, da obediência, do reconhecer que o outro, dado por Deus, possui uma autoridade. Então, quando Deus aponta para os pais, ele está apontando para a própria autoridade, porque a autoridade dada aos pais, ela tem uma fonte primária, que é o próprio Deus. Então, honrar pai e mãe é honrar o próprio Deus. Honrar a autoridade do pai e da mãe é honrar a autoridade de Deus, porque a autoridade que pai e mãe exercem tem a fonte em Deus. Lembre-se, essa autoridade do pai e da mãe não faz com que eles sejam perfeitos como Deus é perfeito. Não faz com que eles sejam santos como Deus é santo. Não faz com que pai e mãe nunca errem. Pelo contrário, eles continuam sendo humanos, Deus continua sendo Deus. Mas quando Deus delega a autoridade, ele também nos dá a liberdade no exercício dessa autoridade. Devemos exercer a autoridade honrando Deus. Por isso, se pai e mãe erram, eles erram, mas não deixaram de ter autoridade, porque Deus concedeu a autoridade. Se eles falham em honrar Deus com a autoridade que receberam, eles estão falhando com Deus. Porque, no final das contas, nós não podemos perder de vista uma verdade. Toda autoridade vem de Deus. Deus detém nas suas mãos toda a autoridade. Ele é a autoridade suprema. Por isso, Jesus pôde fazer aquela declaração aos seus discípulos e para nós: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então ninguém tem autoridade em si mesmo. Quando exercemos autoridade, devemos honrar Deus com essa autoridade. E quando há alguém em autoridade sobre nós, devemos honrar essa pessoa, porque honrando a autoridade, honramos Deus.